Alô, alô, como é que é, malta? Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Conseguiram descansar durante o fim de semana? Está tudo bem? Tudo bem, obrigado, Tatiana. Alô, Carla, Tatiana, Marta, Catarina, César, Telma, alô. Muito bem, então, basicamente, hoje temos aqui uma convidada muito especial. Nós temos a doutora Ana Bispo Ramires. Eu, se calhar, vou tentar aqui apresentá-la da melhor maneira, vou fazer o meu melhor, mas a doutora Ana Bispo Ramires realmente tem um currículo tão extenso que é às vezes difícil até apresentar alguém assim. Eu espero estar à altura. Portanto, a doutora Ana Bispo Ramires é licenciada pelo ISPA, na área clínica, obteve o grau de mestre em Psicologia Desportiva na Universidade do Minho, portanto está muito ligado à nossa área desportiva e possui especialidade de Psicologia Clínica e de Saúde, tá? Eu vou aproveitar para ler só para não me enganar em nada. Possui também a especialidade de avançada de Psicologia do Desporto e por isso é que ela fez todo o sentido ser uma destas convidadas de hoje, para que todos vocês pudessem realmente resolver algumas questões que vocês tenham em relação à motivação ou em relação a este confinamento que nós vamos agora enfrentar. E uma das coisas que eu vou querer realmente referenciar aqui é uma ferramenta que a doutora Ana tem, que procura ajudar as pessoas que neste confinamento vão estar um bocadinho mais isoladas, né, obviamente, e que se mantenham o mais longe possível de possíveis depressões. Portanto, ou de quadros depressivos. Foi docente na mesma instituição, no ISPA, é autora de vários artigos e atualmente tem até uma coluna de opinião com periodicidade semanal no site Tribuna Expresso. Integra desde 2017 a direção de medicina do Comitê Olímpico de Portugal, e isto eu já vos tinha dito, na especialidade de Psicologia Clínica e Desporto. Portanto, é uma especialista com mais de 20 anos de carreira, atualmente trabalha como psicóloga do desporto ou de performance no âmbito das mais variadas atividades na alta performance. Acaba por se destacar na sua colaboração que fez com Luís Filipe Scolari, portanto o nosso antigo selecionador nacional, com o Departamento do Futebol Clube, com o Departamento do Futebol do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica, e também com o trabalho que fez com o Rui Patrício, o antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional. Atualmente também trabalha como psicóloga clínica, acompanhando desde sempre os clientes numa perspectiva de otimização da qualidade de vida e de bem-estar. Bem, enganei-me muitas vezes, mas parece que estou a fazer isto até pela primeira vez, mas espero que realmente tenha sido justo na minha apresentação e convido então a doutora Ana Bispo Ramires a juntar-se aqui em vídeo comigo. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite. Muito bem-vinda, espero que é a primeira vez aqui com os atletas aqui da minha plataforma. Nós somos uma plataforma relativamente jovem, nós surgimos em maio do ano passado, portanto somos pessoas com muitas dúvidas, obviamente, em todas as áreas, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto a nutrição acaba por andar de mão dada com o desporto, mas também a questão mental, portanto todo o foro psicológico que acaba por estar inerente a todo este processo, né? Ninguém vive, acaba por ser só corpo, né? Corpo são em mente são, mente são em corpo são, acaba por ser um bocadinho isto que a gente procura. Então acabei por convidá-la para vir aqui falar com os meus atletas, para tentar resolver aqui, começarmos com um tema introdutório, e eu acho que o tema motivação acaba por ser o tema mais esperado talvez por estes atletas, talvez por aí seja mais fácil, e já agora aproveito para convidar todos os atletas que sempre que tiverem dúvidas escrevam aqui nos comentários, que é para eu entretanto conseguir dirigir esses comentários ou essas perguntas para a Bispo Ramires. Posso chamar a doutora Ana? Ana. Doutora Ana. Ana, pronto. Ana. Boa. Portanto, todos os atletas, se me estão a ouvir bem, espero que estejam a ouvir bem, e deixem as vossas perguntas aqui nos comentários e sem mais demoras vamos começar. Doutora, ou melhor, Ana,
Questão motivacional é uma questão muito complexa de se explicar. E obviamente as perguntas acabam por ser sempre muito redutoras e obviamente quando nós falamos em motivação fala-se sempre da pessoa quem se está a aplicar ou quem se está a acompanhar. Qual a importância de um real psicólogo no acompanhamento de alguém? Estamos a falar de pessoas de cotidiano normal, né? Não são atletas profissionais, para que mantenha os seus níveis de motivação no que diz respeito ao exercício físico ou uma boa alimentação. Uhum. Ora bem, Paulo, antes de mais, boa noite a todos que estão aqui presentes, não é? E agradecer ao Paulo o convite para estar aqui convosco. Conforme eu referi ao Paulo, é sempre um gosto enorme poder estar mais perto das pessoas e de alguma forma poder partilhar um bocadinho aquilo que já vale sendo, como o Paulo referiu, mais de 20 anos de experiência no terreno, a trabalhar com diferentes tipos de players e de atletas de alta performance. Só para enquadrar um bocadinho, Paulo, e também para as pessoas se sentirem um bocadinho à vontade, na realidade a minha formação de base é clínica, depois enverdei pela área do desporto e do alto rendimento, um bocadinho quase na perspectiva de, em boa verdade, todos nós, e na minha área eu trabalho muito sobre isso, todos nós somos atletas de alto rendimento nas respostas que temos que dar ao meio, não é? Portanto, nas respostas que temos que dar em casa, como pais, como filhos, no emprego, quando temos atividade desportiva. E, portanto, nesse enquadramento, a partir de uma certa altura, tornou-se muito intuitivo a tradução e a transição das aprendizagens do contexto de performance de alto rendimento para o contexto do cidadão comum, digamos assim, e do dia-a-dia das pessoas. O tema que o Paulo lança aqui, de alguma forma, é... Brincando consigo, podíamos fazer uma pós-graduação sobre isto, não é? Que tem a ver com as questões da motivação e onde é que nós estamos hoje em dia acerca das questões da motivação. Aquilo que nós sabemos, Paulo, e isto ou seja, a sociedade fabrica determinado tipo de tipologias comportamentais e cognitivas e emocionais e, brincando aqui um bocadinho com este tipo de situação, na realidade o que acontece é que hoje em dia e quando eu digo hoje em dia, vamos pensar nos últimos 10, 15, 20 anos, se calhar, temos uma população que é muito fabricada para aquilo que nós chamamos motivação extrínseca. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos uma população, isto não quer dizer que não haja pessoas que tenham uma realidade diferente, obviamente, não é? Mas tendencialmente temos uma população que é muito focada nos resultados rápidos, e com pouca capacidade de resistência à frustração, ou seja, com pouca capacidade, traduzindo o psicologês, com pouca capacidade de desenvolver esforço durante um período prolongado até que venham os resultados, ou seja, de alguma forma querem os resultados para ontem. Também uma população muito direcionada para as questões da tecnologia, claro, pouco direcionada para as questões da interação one-to-one, não é? E, portanto, isto dá-nos aqui uma confluência de fatores que faz com que, de facto, as pessoas tenham menor capacidade para permanecer em projetos a médio e longo prazo. Cruzando isto um bocadinho com a tua área, com a área do exercício físico, com a área da nutrição, como referiu, e, na realidade, com a área do bem-estar e do projeto de vida mais saudável, que é uma área onde nós trabalhamos também, não é? Em boa verdade, o que nós precisamos é que as pessoas tenham capacidade de trabalhar com níveis elevados de resistência à frustração, porque, como todos sabem, os resultados não vêm de um dia para o outro, não é? E, portanto, nós temos que trabalhar no dia-a-dia, às vezes sem termos indicadores, sem termos métricas de que estamos no caminho certo, mas, na realidade, permanecer no esforço, não é? Neste enquadramento, Paulo, e pegando aqui um bocadinho na questão que me tinha colocado, em que medida que esta área pode ajudar ou não, pode ser uma alavanca nesta área? Eu diria que, tendo a população, de uma forma geral, este tipo de traços que nós estamos aqui a falar, obviamente qualquer trabalho que possa ser feito com um profissional credenciado credenciado e reconhecido para o efeito, na perspectiva de perceber quais é que são as minhas reais motivações, o que é que eu quero, porque é que eu tenho determinado tipo de bloqueios àquilo que eu quero. Eu costumo dizer a brincar, Paulo, eu queria querer qualquer coisa, imagine. Eu queria querer fazer exercício físico todos os dias, mas na realidade muitas pessoas
esbarram logo neste primeiro cria, não é? Ou seja, a capacidade de traduzir aquilo que eu quero em ações imediatamente é bloqueada por uma série de outras questões. E, portanto, obviamente que este trabalho quase exploratório e de autoconhecimento que nós podemos fazer com técnicos que estejam, que tenham formação para o efeito, obviamente que nos ajuda a perceber o que é que nos mobiliza, o que é que nos boicota, porque eu costumo dizer, Paulo, um bocadinho a brincar, que muito mais do que peritos em motivação ou automotivação, nós somos peritos em autossabotagem. E, portanto, quando nós conseguimos identificar que processos são estes de autossabotagem, obviamente que as coisas fluem todas muito mais fácil. Claro. Mas é super interessante ter dito realmente aqui um conjunto de coisas que eu acabo por relacionar aqui com pessoas que, aliás, este mês faço mesmo 10 anos 10 anos em que estou a desempenhar a função como personal trainer, e é um bocadinho, identifico-me perfeitamente com as palavras que está a dizer, com a necessidade de trabalhar com pessoas que se mantenham em esforço durante mais tempo e a capacidade de elas se manterem durante esse mais tempo é ponto fulcral para que elas consigam ver alguns resultados, mas depois eu quase que chamava isto, eu quase que identifico isto como quase duas espirais. A importância de haver uns primeiros resultados que sejam visíveis leva numa espiral que eu chamo talvez positiva, ou a frustração de não aparece nada nos primeiros 30 dias e a pessoa entra numa espiral negativa e que depois leva ou afeta as suas crenças, vamos dizer assim, que inevitavelmente acaba por fazê-la desistir, que é em último caso o desejado, ou nunca é desejado. E se calhar a minha próxima pergunta vai aqui, se calhar não no contexto para as pessoas, mas se calhar até para mim, é como é que ou se existe alguma ferramenta que eu consiga utilizar, o Paulo, deixa-me ajudá-lo. O Paulo colocou aí uma coisa, não sei como é que é de formular esta pergunta assim. A sua preocupação em, nos primeiros contactos que tem com a pessoa, conseguir mostrar a evolução. E isto é perfeitamente fundamental. E novamente, vou bater aqui um bocadinho na mesma tecla, Paulo, é um tema da sua área, da minha área, da área nutricional, da área... Ou seja, todas as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, é um tema perfeitamente fundamental, que é nós conseguirmos traduzir aquilo que as pessoas estão a fazer em comportamentos e em evolução. E de facto isto só consegue fazer quem tem muitos anos de prática e quem privilegia mesmo esta e compreende esta questão, que só assim é que de facto nós conseguimos manter as pessoas motivadas e mobilizadas. Obviamente que o Paulo, com 10 anos de experiência, isto para si é muito intuitivo, não é? Que é, se eu quero agarrar alguém, não basta ser desculpa a expressão, um gajo porreiro que diz boa, agora está tudo a correr bem. Exatamente. Tem mesmo a ver com conseguirmos materializar o esforço que a pessoa está a desenvolver em questões concretas, por mínimas que sejam, não é? E aqui vai muito o olhar, na minha área clínica, o olhar clínico de quem está, de quem está a intervir, no seu caso em particular, o seu olhar especializado nas pequenas nuances que a pessoa não é capaz de ver, mas que nós temos que ajudar a ver, não é? E isso é perfeitamente fundamental, não é? Ou seja, conseguirmos fazer o engagement correto com a pessoa tem a ver com ajudarmos a que a pessoa perceba que o seu esforço está-se a traduzir em determinado tipo de situações, por mínimas que sejam, não é? Quando elas ainda não veem, não é? E isso é perfeitamente fundamental. Ainda bem que fala sobre isso, porque é engraçado que aqui na plataforma muitas vezes nós temos aqui muitos treinos e pessoas que estão aqui até desde o início, e claro que nós, por norma, costumamos determinar, por exemplo, uma data a atingir, portanto, atingir dado resultado, tentar fazer o nosso melhor para no dia 25, ou agora, por exemplo, neste caso, temos até dia 25 de Abril, o objetivo de chegar lá com a nossa melhor forma física, seja essa qual for. Não há nada específico em termos de peso, nem massas gordas, nem nada do género. Mas é engraçado que normalmente eu dirijo essa atenção para as pessoas que estão aqui em manterem esse foco, portanto, dia 25 de Abril, atingir a sua melhor forma física, mas depois, durante o processo, eu raramente falo sobre o assunto ou peço às pessoas para celebrarem pequenas vitórias, como, por exemplo, as coisas que se começam a ver inicialmente no exercício físico, maior resistência,
um bocadinho mais de resistência muscular, um bocadinho mais de força muscular, a capacidade, ou mesmo nem que seja em termos de energia no seu dia-a-dia. E portanto, se calhar era um bocadinho isto que eu agora a Melanie decidiu entrar sem querer. Pronto, já está. Pronto, resolvi. Então, eu acho que se calhar perguntava-lhe, dado a sua experiência e dado um bocadinho a sua especialidade, será que eu estou a fazer as coisas bem? Deveria fazer as coisas de outra forma? Como é que eu ia dizer? Há uma ferramenta muito engraçada que eu desafio sempre os meus clientes a utilizar, que se chama autorregistro, não é? E é uma espécie de um black book onde as pessoas vão fazendo notas sobre aquilo que vão sentindo ou não é? E na realidade eu não preciso ter métricas muito diferentes do conforto que eu sinto numa fase inicial, do conforto que eu sinto a treinar, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo, o meu exemplo. Eu fui atleta de handball, brincando com a situação, eu odeio ginásio. Ou seja, não gosto. Tudo que não tenha uma vertente mais competitiva, ou quer que seja, não gosto. E portanto eu já sei que as minhas primeiras sessões vão ser sessões de sofrimento horrível. Tipo, não gosto, e vou estar em casa, tipo, eu não quero ir. Mas eu também já sei com a experiência que vou começar a ter gozo e vou começar a sentir muitíssimo bem a seguir ao treino, não é? E, portanto, importa as pessoas irem tendo consciência disto, irem tendo nota de como vão ultrapassando este tipo de resistências e a seguir até gostam de fazer, não é? Eu hoje em dia treino 3 vezes por semana com o meu PT e mais 2 vezes sozinha. E isto tem a ver especificamente com ter noção já do processo, como é que o processo se monta. Não é suposto eu começar do tipo, ui, que bom, lindo e maravilhoso, vou-me sentir super bem. Não é suposto. Tal como não é suposto nada na vida começar assim, não é? Mas eu também já sei que, por exemplo, se eu tenho que parar por alguma razão, porque vou para fora, porque estou um tempo em que não consigo trabalhar, na realidade eu já sei que o regresso vai ser mais doloroso, mas depois também já sei que passa rápido. E esta ferramenta que eu lhe referia, Paulo, de autorregistro, como é que eu sinto, como é que eu não sinto, nos dias em que eu treino sinto mais fresca, se não sinto mais fresca, com mais energia, com menos energia, com mais qualidade de sono, não, com menos irritabilidade, não. Ou seja, estas pequenas notas que nós vamos fazendo, de facto, aceleram a minha percepção sobre como é que eu sou num dia em que eu treino e como é que eu sou num dia em que eu não treino. E ao aumentar a minha percepção sobre a qualidade de vida que eu tenho, o melhor que eu me sinto quando eu treino, de facto, faz com que eu reforce este processo de motivação que nós estávamos a falar. Ou seja, não é só o PT a dar palmadinhas nas costas, não é só a psicóloga a dar palmadinhas nas costas, a pessoa tem alguma coisa que é manuscrita, que é escrita por si própria, pela sua mãozinha, não é computador, porque as coisas que nós registramos em computador são muito impessoais, ou seja, tem a minha mão, tem a minha caligrafia, tem o meu DNA, que diz, não, eu quando treino, mesmo que vá para lá a não querer, quando saio muito bem e com energia e gosto. E, portanto, isto é perfeitamente fundamental. Pessoal, já ouviram da boca da doutora Ana, já sabem. Começar a registar como é que vocês se sentem sempre que chegam ao final do treino. Sempre que chegamos ao final de uma sessão de treino, nós treinamos cerca de 16 ou 20 minutos e de vez em quando temos um desafio de 30 minutos. Portanto, os treinos até são relativamente curtos, mas é o suficiente para registarem. No final do treino, escrevam. Eu lembro-me que, eu acho que era a Tatiana que estava aqui ainda há pouco a dar as boas noites. A Tatiana é uma menina de Aveiro e que ela começou a ter muitos resultados. Inicialmente, obviamente, as coisas são novas, sente-se muito motivada, é novidade e essa novidade traz esta coisa de conseguir manter a consistência. Mas depois, com o tempo... exercício físico é exercício físico, começa a entrar numa rotina, não é? E entrando nessa rotina ela começou a sentir talvez uma perda da sua própria motivação, deixou de fazer um dia, e depois de um transforma-se em dois transforma-se em 4 e quando dá por si transformou-se em 3 meses sem treinar. E transformou-se também numa certa regressão dos seus próprios resultados, não é? E ela, que há uns tempos atrás, pedia-me ajuda, Paulo, perdi completamente a minha motivação, não sei como é que hei de voltar a ganhar esta motivação, o que é que eu faço? Se a Ana estivesse no meu lugar, o que é que nós somos animais de hábitos, não é? E, portanto, isto é uma vantagem e uma desvantagem, que é nós tanto ganhamos rapidamente hábitos de exercício, como ganhamos rapidamente hábitos de sofá, não é? E, portanto,
Não, exatamente. E, portanto, o tema aqui é, às vezes as pessoas colocam-se na posição de deixa cá ver se me apetece para ir. Isto não funciona, não é? A vontade só vem depois de nós já lá estarmos, não é? E, portanto, uma velha máxima que eu utilizo, e inclusivamente utilizei com uma grande amiga minha, que ainda hoje brincamos com isso, é: se está definido, cerra os punhos, cerra os dentes e faz. Não questiones. Está lá na tua agenda, está lá no teu sítio, é para fazer. Ou seja, quando nós começamos a questionar e a criar a possibilidade de haver uma escolha diferente, vai dar asneira, não é? E, portanto, a ideia é criar o slot, criar essa janela de exercício, no caso em particular que o Paulo está a referir, e independentemente do que for, da mesma forma que eu lavo os dentes, eu cumpro aquilo que ali está. Até porque, Paulo, há uma função importante que cumpre, que é, imagina assim, nós funcionamos por ativação, não é? E em termos de ativação, emocionalmente vamos atrás, ou seja, eu só consigo sentir emoções com um determinado tipo de grau se eu acompanhar isso fisicamente com a mesma expressão. Ou seja, a ativação fisiológica anda a par da ativação emocional e mental. Ou seja, se eu quero experimentar estados de entusiasmo, quanto mais o meu corpo estiver fluido e preparado para experimentar picos de ativação, mais facilmente eu vou a estes picos de entusiasmo. Quanto mais eu experimento estes picos de entusiasmo, por exemplo, em treino, mais facilmente eu consigo depois transferi-los para outras áreas de vida. E, portanto, ou seja, nós não funcionamos por gavetas, isto é global, não é? Portanto, quando nós conseguimos criar picos de ativação positiva num contexto, mais facilmente conseguimos criar nos outros. Não é à toa que o trabalho específico, nomeadamente no exercício físico como o Paulo faz, cria esta sensação de accomplishment, de realização, de ok, fiz, mesmo que eu não estava a querer, mas fiz e correu bem. E tudo isto são, vamos imaginar uma espécie de um porquinho mielheiro, não é? São moedas que eu vou colocando neste porquinho mielheiro e que vão me dando mais noção de mim e mais noção das coisas que eu controlo na minha vida. E eu consigo isto neste contexto, mas depois também consigo transferir isto para outras áreas da minha vida devagarinho. E, portanto, a parte engraçada disso tem um bocadinho a ver com isto, que é esta disciplina, esta entrega, este commitment que eu tenho com o exercício físico. Obviamente me mostra que eu sou capaz de o fazer também noutras áreas da minha vida. Sim, e ainda bem que fala de outras áreas da vida, porque inevitavelmente a gente fala aqui sobre nutrição e se calhar a minha pergunta vai um bocadinho dentro desta questão, é onde é que a psicologia, eu percebo onde é que o exercício anda de mão dada com a nutrição, onde é que a psicologia, no seu contexto clínico, se calhar, anda de mão dada, clínico, desportivo, anda de mão dada com a nutrição. Em boa verdade, é perfeitamente fundamental. Ou seja, aliás, se eu quiser ter sucesso como psicóloga, há 3 pernas que são mesmo muito importantes para que eu possa ter sucesso. Uma é o sono, e o sono deriva de muitas questões, não vamos falar aqui sobre isto, mas a qualidade do sono que as pessoas têm, que tem um reflexo, por exemplo, do tipo de exercício que fazem, por exemplo. Certo. Mas também o exercício físico e a nutrição. O exercício físico e a nutrição são, para mim, a área de psicologia, como uma espécie de suplemento vitamínico que me ajudam a fazer com que as pessoas estejam no sítio certo para terem os melhores rendimentos possíveis. Exemplo, há um erro fundamental e por isso é que, como nós tínhamos falado anteriormente, Paulo, uma coisa é trabalhar com um nutricionista normal, outra coisa é trabalhar com um nutricionista de alto rendimento. Um nutricionista normal vai-vos falar de massa gorda, massa magra, certo, e estabelecer objetivos a partir daqui. Nada contra. A questão é que, para mim, um nutricionista é uma alavanca de sucesso na perspectiva em que me ajuda a regular a energia que as pessoas têm dentro. Eu não quero saber da massa gorda ou massa magra. Isso é uma coisa com o tempo e a determinação e a tal motivação que falávamos. Isso é resolvido. Agora, eu preciso é que as pessoas estejam com a energia certa para que, quando são confrontadas com as crises de motivação ou com uma crise de irritação ou com o que quer que seja, consigam ter recursos internos para ativar aquilo que eu lhes ensino. É a mesma coisa de, imagine, eu treino uma pessoa do ponto de vista cognitivo e emocional que sabe perfeitamente o que é que tem que fazer, mas num momento em particular, porque não está regulada do ponto de vista energético, não consegue dar a resposta certa, não é? Não sai, não consegue, não acerta, não é?
E, portanto, do meu ponto de vista, a nutrição é perfeita. Certo. Voltamos àquela questão de nós somos um todo, não dá para isolar, não é? Infelizmente, em Portugal, nós temos uma muito má relação com a nutrição. Parece que só tem que ir à nutrição que tem problemas. Também é um bocadinho parecido com aquilo que era a psicologia inicialmente, não é? Agora a questão aqui é a nutrição é uma alavanca de saúde e é uma alavanca de saúde mental. Só para terem uma noção, há um conjunto de quadros psiquiátricos que se podem confundir com planos nutricionais deficientes. E, portanto, as pessoas vão tomar químicos, psicofármacos, para regular uma condição que, se tivessem um melhor plano alimentar, provavelmente seria resolvida. Isto não é do conhecimento do público em geral, não é do conhecimento até de muitos dos nutricionistas que não se interessam por esta área, mas os nutricionistas que trabalham na área do alto rendimento, mais especificamente, estão orientados para este tipo de questão. Aliás, como eu comentei, Paulo, na primeira consulta que eu tenho com qualquer cliente, seja ele atleta ou um atleta de empresas, que eu trabalho com muitas pessoas de empresas, invariavelmente vão trabalhar com os meus nutricionistas de alto rendimento. E é curioso, porque muito frequentemente eu tenho a expressão, mas oh Ana, eu não estou gordo. Não tem nada a ver com isto, não é? Não tem nada a ver com estar gordo ou não estar gordo. Tem a ver com termos a certeza que é como se fosse a pilha do telemóvel, não é? A bateria do telemóvel. Ter a certeza que tem a energia certa lá dentro para dar resposta às diferentes fontes de stress que tem no seu dia-a-dia. Que, enquadrando aqui um bocadinho, Paulo, hoje em dia, como nós sabemos, são mais do que muitas. Certo, certo. A Ana realmente referiu que tem muito o contexto corporativo, né? Trabalha muito em termos de empresas, e se calhar eu aproveitava um bocadinho isso, na realidade, onde é que a Ana intervém neste contexto bocadinho como empresarial? Eu dizia inicialmente, não é? Ou seja, para mim são todos atletas, digamos assim, não é? Ou seja, eu tenho muitos anos de trabalho em empresas, mesmo no contexto de formação. Hoje em dia, aquilo que eu faço são intervenções sistémicas, onde trabalho na mudança da cultura organizacional. Como é que isso é feito? Trabalhando com o CEO ou com o administrador de raiz, como se ele fosse um atleta, ok? E depois com os diferentes pontos da organização. Ou seja, qualquer pessoa que venha trabalhar comigo nessa área, imediatamente vai trabalhar com um nutricionista, com uma pessoa da sua área, e trabalhamos globalmente a pessoa para o transformar num corporate athlete. Ou seja, traduzindo toda a informação que vem do desporto de alto rendimento para as organizações, porque obviamente se essa pessoa estiver mais capacitada, ela vai conseguir atuar uma liderança mais consistente, mais firme e mais direcionada também para a capacitação dos seus colaboradores, não é? Ou seja, um indivíduo que se transforma ele próprio e percebe os benefícios destas áreas, obviamente que vai querer introduzir isso na sua organização, até por uma questão de retorno financeiro. Certo. Às vezes, aliás, isto está mais do que estudado, o retorno financeiro que muitas das empresas acabam por ter em termos de, pelo menos com o exercício físico, eu lembro-me de ver vários estudos em relação a isso, da otimização de resultados, só por introduzirem exercício físico. E, portanto, acredito que com uma nutrição e com a psicologia também acredito que seja exatamente igual ou até maior do que o próprio exercício. Mas aproveito um bocadinho esta deixa que acabou por me falar, porque seja uma pessoa que esteja a trabalhar consigo acaba por estar em vários campos, portanto vai ter ou recebe uma atuação em vários campos. Aproveitar para falar sobre o seu projeto, o Gap Performance, certo? O Gap Performance, eu acho que até vou reclamar aqui o lugar. E será que tenho que fazer assim e tenho que fazer assim? Partilhar aqui o meu ecrã. Consegue ver a partilha de ecrã? Sim. Boa. Portanto, o Gap Performance acaba por ser um projeto que a Ana tem e que acaba por ter um bocadinho a atuação em várias áreas ou a conjugação de várias áreas a convergir para a ajuda das pessoas. Eu lembro-me que a Ana estava aqui a ver este site e a Ana disse-me que realmente era muito importante falarmos, ou que tinha aqui uns documentos de apoio que eram de realmente muito interesse para quem nos está a ver ou para quem nos ia ver. E então eu decidi agora mostrar aqui.
Portanto, malta, gapperformance.pt, ou então procurem no Google por Gap Performance, vocês encontram logo. E nos documentos de apoio temos aqui alguns documentos que são realmente importantes, ou pelo menos que a Ana realmente referenciou importantes. Que documentos são estes, Ana? Ora bem, estou enquadrando um bocadinho, Paulo. Na realidade, o GAP é a materialização de uma equipa multidisciplinar que já existia. E na altura em que nós fomos, digamos que, atropelados com esta situação do Covid que entrou pelas nossas vidas adentro, ou seja, pela questão em março do ano passado, nós identificámos uma lacuna enorme que havia no apoio aos atletas que existiam no terreno, ou seja, confrontámos-nos com situações completamente anómalas, de atletas que ficaram completamente desorientados, treinadores que ficaram completamente desorientados, e então o grupo em questão do GAP, que na realidade já existindo materializou-se nessa altura, nós decidimos criar um conjunto de manuais que na realidade são perfeitamente transversais e as pessoas vão se identificar com todos eles para poder auxiliar as diferentes pessoas que estão no contexto. Para lidar com uma realidade, que é esta realidade onde nós estamos e que agora voltou a ser reativada, por exemplo, do confinamento, não é? E com toda a agitação e a turbulência emocional que esta situação do Covid trouxe para as nossas vidas. É importante ter nota que nunca qualquer um de nós vivenciou uma situação parecida com esta que nós temos aqui em particular, ou seja, ver as nossas liberdades restringidas, não ter a certeza do que é que vai ser o dia da manhã, ver as pessoas a adoecer à nossa volta. E, portanto, o que é que nós sabemos, Paulo? Sabemos que tudo o que sejam fenómenos de natureza psicoemocional dispararam completamente. Para termos noção, a taxa de suicídios disparou, a taxa de depressão disparou, a taxa de questões relacionadas com fenómenos de ansiedade, nomeadamente ataques de pânico, perturbações de ansiedade, disparou, o que é normal, não é? Ou seja, nós de repente temos uma realidade à nossa volta que nos demonstra que estamos a viver em contexto de incerteza diariamente, ou seja, uma coisa que é hoje, amanhã não é, e portanto apela à nossa capacidade de adaptação com recursos que nós não temos, não é? Ou seja, nós trabalhamos no dia-a-dia para que a nossa realidade seja uma coisa certinha, controlável, e de repente este tipo de fenómeno mostra-nos que... Claro. Não, e mais, Paulo, que em boa verdade nós não controlamos nada. Certo. Esta realidade que entrou pela nossa vida adentro e pela nossa sala de estar adentro só veio-nos evidenciar isto, que é, de facto, nós não controlamos nada. A única coisa que nós controlamos, em boa verdade, são os recursos que nós temos e nós próprios. E daí ser perfeitamente fundamental a aposta que nós temos que ter no nosso dia-a-dia e em elevar as nossas competências para podermos dar conta deste tipo de desafios que nesta realidade, desta forma, se materializaram desta forma, mas pode ser de outra qualquer. Deixe-me só fazer aqui uma nota, Paulo, em relação este projeto que lançou e que na realidade, pelo que eu me apercebi, também se estruturou tal como o GAP nesta altura. Exatamente. Não é? Ou seja, os dois projetos nasceram quase na mesma altura. Sim. E na realidade eu acho que ambos, o seu provavelmente até com maior expressão, cumprem uma função de comunidade e uma função muito para além daquilo que as pessoas imaginam, porque na realidade aquilo que o Paulo faz é dotar de recursos as pessoas que em casa ficaram sem rotinas e dar-lhes a noção de que elas controlam de facto alguma parte e alguma questão da sua vida. Isto é perfeitamente fundamental, atenção, do ponto de vista da saúde mental, não é? E, portanto, de facto, quero lhe dar parabéns pelo seu projeto, porque este e outros que surgiram nesta altura, porque, de facto, permite que as pessoas se centrem em coisas que controlam. E aquilo que eu posso controlar neste momento é aumentar a minha qualidade de vida e aumentar a minha capacidade física, que também aparece, como nós estávamos a falar, colada à minha capacidade mental. E, portanto, é perfeitamente fundamental este e outros projetos desta natureza que possam dotar as pessoas de algum tipo de competências para sentir que, no meio desta incerteza toda, controlam alguma coisa. Certo, completamente. Vamos aproveitar aqui a pergunta que a Carolina Mendes fez. A Carolina fez a pergunta: podemos abordar a relação ou correlação entre exercício físico e estado mental?
como, por exemplo, a ansiedade, depressão, irritabilidade, etc.? Claro que sim. Ora bem, Carolina, a tua questão é muito bem colocada e dizer-vos que há um enormíssimo corpo científico de investigação já feita na área, onde o exercício físico é uma das principais alavancas até para dotar as pessoas que já têm patologia diagnosticada no sentido de terem uma melhor resolução. Ou seja, nós sabemos que as pessoas, por exemplo, que têm questões de ansiedade e que têm questões relacionadas com a depressão, melhoram muitíssimo a sua qualidade de vida através do exercício físico. Há só uma nota que eu gosto sempre de fazer. Infelizmente, a nossa sociedade move-se sempre já no pós. Ou seja, a pessoa já tem um problema, exatamente, a pessoa já tem um problema, então isto vai ajudá-la. É verdade. É mesmo verdade e é mesmo importante que se tenha noção que se integrarmos isto, melhoramos a qualidade de vida. Eu gostava era de desafiar isto um bocadinho antes, não é? Que é, se eu integrar isto na minha vida antes, se eu integrar um plano nutricional antes, se eu for curioso e for trabalhar como psicólogo antes, se calhar eu na realidade estou muito mais capacitada para que não tenha sequer a manifestação de qualquer tipo de alteração clínica, digamos assim, naquilo que é a minha forma de estar e no meu projeto de vida. Mas é super interessante até dizer isso, porque realmente é um bocadinho sempre a nossa luta constante, né? Nós trabalhamos na proatividade, no exercício físico proativo, na alimentação proativa, no trabalho mental proativo. E as pessoas sempre veem as coisas naquela perspectiva reativa, né? Alimentação saudável para quê? Eu acho que eu estou gordo? Ou devo fazer exercício porque eu estou gordo? Não tem a ver com isso. Se a perspectiva é, se nunca na vida te vires gordo ou se nunca tiveres uma depressão ou uma ansiedade, o nosso trabalho foi ótimo, o nosso trabalho foi bem feito. Não, e a questão no que diz respeito ao exercício físico, Paulo, na realidade, brincando um bocadinho com a situação, é a única forma de termos a produção de drogas legais dentro do nosso organismo, não é? E, portanto, vamos ter a melhor regulação do estado do humor, vamos estar mais confiantes em nós próprios, vamos gostar mais do corpo que temos, se gostamos mais do corpo que temos e da forma em que estamos, temos mais capacidade de interagir com o outro, estamos mais à vontade do ponto de vista das nossas relações sociais, estamos mais confiantes e mais social. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo da boca que não acaba nunca mais, não é? Portanto, é engraçado estar a dizer isso, porque eu falo exatamente o mesmo, se calhar não contam boas palavras, mas sim, é engraçado dizer exatamente isso. Eu isso. acho que a tua área e a minha são muito parecidas nesta perspectiva, porque a área da psicologia do desporto e da performance é uma área de treino. Certo. Não é para as pessoas virem ter connosco quando tenho um problema, não é? Claro. Obviamente que muitas vezes acontece ainda dessa forma, mas é uma área de treino como outra qualquer, não é? E, portanto, quando eu vou ganhar competências, eu tenho mais capacidade para lidar com aquilo que está à minha volta. E lá está, nós somos uma cultura que somos muito mauzinhos do ponto de vista do eu vou fazer isto porque me faz bem e porque vou ficar mais capacitado. Nós somos uma cultura que vai muito mais atrás do comprimidozinho e se eu tomar este comprimidozinho é muito fácil, é assim, é perguntar às pessoas que estão a assistir se quiserem um comprimido que resolva o problema, vamos entender, sintoma, certo, em 48 horas, ou se alguém chegar ao pé de ti e disser assim, eu resolvo-lhe esse tema em 3 meses, o que é que a pessoa vai escolher, não é? Claro, Sendo que num vai ficar dependente do psicofármaco o resto da vida, no outro vai construir competências e nunca mais vai voltar a ter um problema na vida, não é? É engraçado estar a falar disso, porque eu lembro-me de ter visto aqui um exemplo, e corrija-me, Ana, se conhecer por acaso este exemplo e eu estiver a dizer alguma coisa errada. Eu acho que houve um estudo que foi feito com atletas de alta competição em que perguntavam entre tomar qualquer coisa, tomar o elixir que lhes dava a força imensa ou algo do género, e com esse elixir tornariam-se campeões mundiais, mas existia uma alta probabilidade de morrerem durante esse ano. E houve 50% dos atletas que disseram que tomariam. Mas aí tem a ver com outros fatores, provavelmente, claro, Paulo, porque quando nós estamos a falar em atletas de alta competição, não nos podemos esquecer que, infelizmente, ponto 1, existem algumas questões relacionadas com questões de saúde mental, não é? Muitas delas evidenciadas com a sua identidade é muito colada à identidade atlética e, portanto,
obviamente que eu tenho dificuldade em, ou seja, tudo vale a pena, não é? Por isso é que nós temos muitos casos de patologia grave em termos de saúde mental e o desporto de alto rendimento tem que dar aqui umas voltinhas, de facto, para preservar aquilo que é a qualidade de saúde mental dos atletas e muito em particular em Portugal ainda temos um caminho longo pela frente. E, portanto, é normal que as pessoas façam esse tipo de associação na medida em que para elas é o culminar de uma vida, não é? O culminar de um projeto e de uma dedicação e, portanto, é normal que assim seja. Agora, de facto, todos nós fazemos um bocadinho esse tipo de processo, não é? E, portanto, esta cultura imediatista e do a curto prazo nada tem a ver com aquilo que a sua área promove e a minha também, que tem que ser com esforço e a médio e longo prazo que nós alcançamos aquilo que nós queremos, não é? Desenvolvendo competência. Na realidade, mais ninguém nos... Ou seja, quando nós desenvolvemos a competência, ninguém nos tira essa competência. Não é? Certo. E, portanto, tem um bocadinho a ver com isto, não é? É exatamente isso que eu acabo por referenciar muitas vezes aos atletas, que é, às vezes é preferível fazer um passo mais pequeno, mas que esse passo se torne sustentável no tempo. Claro. Que esse passo se mantenha, independentemente do que aconteça, a tal competência, como a Ana está a dizer e bem, acaba por se manter. E, no fundo, acaba por ser um bocadinho esse o nosso trabalho também, é transmitir competência. O meu trabalho, inevitavelmente, acaba por ser acompanhar as pessoas, em termos de treino personalizado, acompanhar as pessoas, mas principalmente ensiná-las a serem competentes por elas mesmas. Mas é engraçado que, e não sei, com certeza a Ana há de sentir o mesmo na sua área, quanto mais independência entrega à pessoa, mais ela quer treinar connosco, ou mais ela quase torna-se dependente, vamos dizer assim. E eu acho isso super interessante, porque se calhar eu, como uma pessoa que já está completamente apta a treinar sozinha, já sabe, conhece os exercícios, já tem boa técnica, tem boas bases de treino, mais facilmente essa pessoa tende a manter-se mais tempo do que uma pessoa que se calhar ainda não adquiriu alguns conhecimentos ou está no seu processo de desenvolvimento. Isso tem muito a ver com o que ele valoriza? Tem a ver com o facto de haver um reconhecimento de competência na sua direção, não é? Ou seja, aquilo que acontece é que se esta pessoa me fez evoluir desta forma, eu tenho mais para aprender com ela, não é? E há uma coisa muito bonita, entre aspas, do processo de desenvolvimento pessoal, seja em que área for, é que ele é viciante, não é? E, portanto, quando nós transportamos a pessoa para um dado patamar, na realidade eu costumo dizer a brincar que nós partimos do teto que a pessoa tem, não é? Ou seja, a pessoa via um teto até um determinado tipo de patamar e nós fazemos assim, ei, espera aí que tu se calhar podes ir mais longe. E, portanto, quando nós conseguimos ajudar as pessoas a transpor um determinado tipo de patamar, a um determinado tipo de... Olha, vou contar uma história muito engraçada porque foi uma situação giríssima com um cliente meu que há um dia que me entra na consulta e vem assim com um molho de notas. E põe-me um molho de notas em cima da mesa e diz-me assim, isto é para a doutora. Eu fiquei assim a olhar para ele, tipo assim, não estou a perceber. Isto é para a doutora. Desculpe, mas não estou a perceber. Eu vou-lhe explicar. Tenho 35 anos, nunca na vida achei que ia chegar a um cargo de chefia desta natureza. A doutora disse-me há um ano que achava que eu tinha essa capacidade e que iríamos alcançar nesse sentido. E ontem o meu chefe propôs-me este aumento, este ganho de hierarquia. E, portanto, eu nunca acreditei nisso, mas a doutora tinha razão. Portanto, olha, está aqui o meu um mês de salário e prémio, tipo prémio, assim. Mas eu não quero prémio nenhum. prémio. mas é muito giro. Exatamente. A nossa maior vitória é exatamente essa. É aquela pessoa nunca imaginou. Quer dizer, esse resultado, né? Para ter um cargo de liderança. E na realidade, muito mais rápido do que imaginou. Chegou lá. E este prémio tinha a ver com... Eu não fazia a mínima ideia que isto era possível. E, portanto, olha, foi possível e, portanto, quero partilhar este processo consigo. E isso é daquela... Olha, Paulo, é daquelas histórias que nós guardamos para a vida e que são super giras e que tem um bocadinho a ver com isto, não é? Que é aquela pessoa de repente percebe-se que, claro, é possível, eu posso ir mais longe. E, portanto, acho que quer o seu trabalho, quer o meu, tem este lado bonito que é esta coisa de podermos ter o privilégio de acompanhar as pessoas a sair da sua pele antiga e a ganharem uma nova forma, não é? E isso é de facto um privilégio gigante e acho que é isso que nos faz estar
na nossa profissão, não é? Completamente. Malta, se tiverem mais alguma pergunta, aproveitem agora, está bem? Isto não é todos os dias que temos aqui a doutora Ana Bispo Ramires, está bem? A Ana Bispo Ramires, está? Não é todos os dias, portanto, aproveitem para fazer as vossas questões e enquanto isso eu vou continuando aqui a nossa conversa, né, no fundo, e acabo por levar isto talvez para um outro plano. Se tivesse que dizer-me 3 preconceitos que existem em relação a... agora falar de psicólogo, né? no papel de psicólogo, se calhar atualmente já não faz tanto esse papel, mas no papel de psicólogo, 3 grandes mitos que existem em relação ao psicólogo, há diferentes, que deveriam ser quebrados ou que não Paulo. deveriam ser... Eu sei um deles que eu só vou ao psicólogo se eu precisar. Dificuldade que nós temos. Ou quando eu tiver o problema. Este é o primeiro grande mito. Exatamente. A principal competência humana é saber pedir ajuda. Só se eu estiver maluco. E, curiosamente, numa cultura latina como a nossa, firme ir até ao fim, nem que eu morra, não peço ajuda, não é? E, portanto, isso é logo um contrassenso enorme, porque, de facto, só pede ajuda quem é muito robusto já, internamente, e consegue identificar que precisa de ajuda, não é? E, portanto, e não tem nenhum problema em pedir ajuda. E, portanto, temos aqui diferentes questões. Uma, o estereótipo que existe nacional sobre as questões da saúde mental, que para mim é um perfeito disparate, porque podemos falar de saúde e não de saúde mental. Ou seja, somos um todo, não é? E, portanto, se eu tiver com questões de saúde mental, eu vou estar com questões físicas também. Se eu tiver com questões físicas, eu vou estar com questões de saúde mental. E, portanto, se nós quebrássemos esta designação de saúde mental e começássemos a falar de saúde global, provavelmente não teríamos tantos estereótipos nessa direção. Depois, naquilo que diz respeito à minha área em particular, ela ser confundida ainda com as questões da psicologia clínica, cada vez menos, não é? E eu em particular também estou há 23 anos no terreno, portanto as pessoas quando vêm ter comigo já sabem o que é que vêm, não é? Que é a questão que o Paulo dizia bem, isto é para malucos, não é? Ou seja, ainda há uma pouca noção de que a psicologia é uma área de desenvolvimento de competências, desenvolvimento pessoal, e que quanto mais cedo eu for curioso acerca do que é que eu faço e que quando eu atuo de determinada forma corre bem, quando eu atuo de determinada forma corre mal, ou seja, perceber as minhas alavancas internas que me ajudam a aproximar daquilo que eu quero para mim ou afastar daquilo que eu quero para mim, então mais rapidamente eu vou ter sucesso, não é? E, portanto, ter a noção que esta é uma área de treino como outra qualquer. E depois a questão dos podinhos de perlim-pim-pim, que eu costumo dizer a brincar. E aqui vou entrar num tema que pode ser aqui um bocadinho polémico, entre aspas, Paulo, que nós já tínhamos falado sobre isso anteriormente. Que é, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, Portugal foi invadido por uma variante de coaches, que eu costumo dizer a brincar, que são os coaches Yes You Can. Ou seja, se tínhamos em Portugal, pessoas na área do coaching que até trabalhavam relativamente bem, ou seja, que sabiam perfeitamente qual era o seu âmbito de atuação e o que é que podiam fazer, na realidade, de repente, fomos invadidos por um conjunto de pessoas que são esta variante dos coaches de Yes You Can, que é, tu vais conseguir e tudo em frente e vais conseguir comigo e tudo mais. O que é que acontece? Isto não existe, não é? Eu normalmente na minha prática profissional costumo dizer aos meus clientes que qualquer tipo de resultado que surja nos primeiros 6 meses de atuação, eu não lhe atribuo qualquer valor. E atenção que eles acontecem, mas sou eu que estou a mexer os cordelinhos. A pessoa ainda não treinou nada, ainda não integrou nada, sou eu que estou a dar sugestões. Então ainda estamos a tentar ensaiar uma possível caixa de ferramentas para a pessoa que vai ser o seu conjunto de... Ou seja, as pessoas são tão diferentes, temos que tentar perceber tão bem o que é que funciona com elas, não é? Que de facto faz com que isto tenha que ser um trabalho apurado de conhecimento. Passando aqui um bocadinho o paralelismo com a sua área, Paulo, é perceber se a pessoa tem um déficit em termos da anca, se tem uma limitação em termos de flexibilidade da coxa,
é igual. Nós temos que perceber onde é que estão as flexibilidades das pessoas e a rigidez das pessoas e ajudar para cada uma delas encontrar as competências necessárias. E, portanto, só trabalha bem na área do desenvolvimento pessoal quem sabe muito de patologia mental. Quem sabe muito de patologia mental consegue trabalhar a saúde mental. Quem aprendeu um conjunto de estratégias de, olha, agora faz aqui umas flexões, neste caso em particular, umas flexões mentais, depois faz muitos disparates nesta área. E, portanto, também um dos mitos grandes é confundirem-nos com a área do coaching, que nada tem a ver. O coaching, ou as estratégias de coaching, são uma perninha daquilo que é a psicologia, que é um corpo enorme. É gigante, é um universo, não é? Exatamente, é uma das pontinhas, não é? Tal como a programação neurolinguística também resulta da psicologia, ou seja, são pequenas estratégias e que infelizmente foram transformadas em profissão e, portanto, hoje em dia traduzem-se muitas vezes em processos de crise e de ausência de saúde mental porque são conduzidos por pessoas que não têm formação. Pois, aliás, acho que agora acabou por responder, porque no fundo era exatamente isso que eu ia perguntar, que era qual o grande perigo de recorrer eventualmente e não ser bem acompanhado, ou estar sempre no yes you can. Vou-lhe dar um exemplo. É uma pessoa que tem uma predisposição para ataques de pânico, mas que nunca teve, e de repente começa a ter ataques de pânico 10, 20 vezes por dia, porque a pessoa que trabalha com ela não percebe nada daquilo que está a fazer e desencadeia um pico de stress. Coisas desta natureza, não é? Que as pessoas desconhecem. Claro. Portanto, eu acho que acima de tudo, eu acho que vai bater um bocadinho dentro daquilo que eu acabo por referenciar, seja na parte da nutrição, na parte do exercício e agora, claro, na parte da psicologia, que é vocês garantirem, ponto número 1, que são acompanhados por pessoal que seja especializado, profissionais que sejam certificados e que obviamente depois vão fazer e vão ter as melhores ferramentas para vos poder ajudar dentro daquilo que está cientificamente provado. E eu acho que isto é um ponto crítico que acho que a Ana também concorda comigo, que é não esquecer que quando nós trabalhamos com corpo humano, com humanos, né, na realidade, é uma área científica. E por muito que haja muita informação na internet sobre isto, e o diz que disse, não, o nosso conhecimento tem que se basear em ciência. E a ciência é demonstrada através de artigos que são científicos, que são publicados de uma certa forma e estudados de uma certa forma. Pronto. E agora, depois, a parte disso é os achismos, né? Eu acho que isto funciona, mas isso depois tem os seus riscos, né? Como em tudo na vida. Aproveitar aqui um bocadinho o que a Lígia comentou, está a ser muito interessante, obrigada. Não é uma questão, mas identifico-me com algo que foi falado. O facto de ter ganho disciplina e o maior compromisso com o treino, sentir que o meu esforço e a motivação se traduzem em resultados, faz-me sentir que também posso alocar essa motivação para conseguir melhores resultados noutras áreas da minha vida, como o nível profissional, onde estou a ter mais dificuldades, uma vez que não consegui ainda encontrar um emprego na minha área de formação. E é a treinar que vou buscar a motivação e a positividade. Sim. Eu pegava aqui duas coisas engraçadas o exercício com o estado do humor, né? Para já, uma coisa perfeitamente fundamental que é importante saber, que é nas diferentes esferas da nossa vida, não é? A pessoal, a profissional, a social, ou seja, todas elas onde nós nos movimentamos, quando nós somos pais, quando nós somos filhos, ou seja, não interessa quantas bolinhas tiver o nosso saco. Uma das formas que nós temos de corrigir a situação, quando as coisas não estão bem, é começar a colocar, de facto, questões positivas fortes numa. E, portanto, esta questão que a Lígia colocou de sentir-se muito bem a treinar, transmite-se, de facto, esta energia entre as diferentes áreas. Ou seja, é como se uma área começa a pulsar com mais energia e nós conseguimos pegar esta energia e começar a transpô-la para as outras áreas. Okay. Este é um tema. O outro tema em particular, e que, por exemplo, os meus atletas gostam imenso quando eu lhes digo isto, estou a ser irónica, nomeadamente em palestras, que é, imaginem, não é admissível eu estar a treinar e estar super focada e não o fazer, por exemplo, na escola ou no emprego. Porque, na realidade, eu na escola ou no emprego passo 8 horas por dia.
E, portanto, se eu estiver a treinar super motivada e não pegar nesta informação e transferi-la para aqui, o que vai acontecer é que eu, na minha área profissional ou académica, estou a treinar não envolvimento, não querer o melhor de mim, não me aplicar ao máximo, e, portanto, isto vai condicionar o meu treino também. E, portanto, eu tenho que definir para mim o que é que eu quero para mim, não é? E há uma coisa que é perfeitamente fundamental. Nós temos que aproveitar o nosso lado, que nos viciamos em tudo e manda alguma coisa, porque viciamos, e termos noção que quanto mais esforço desenvolvemos, mais percepção temos de controle, mais gosto temos na coisa, mais competentes vamos ser. Mas isto é válido para qualquer área da nossa vida, qualquer área da nossa vida. E, portanto, esta questão que a Lígia está aqui a colocar de a disciplina que eu tenho, o compromisso que eu tenho, quando eu começo a colocar em outras áreas profissionais, tem, invariavelmente vem retorno. Pode não vir à velocidade que eu quero, mas invariavelmente vem retorno. Eu tenho que, de facto, ter uma noção que é uma coisa que acontece a médio e longo prazo, não é? Ou seja, não vai acontecer assim. E hoje em dia, as gerações que nós temos à nossa volta, de facto, querem muito resultados imediatos. Isto não acontece em lado nenhum, não é? Se nós quisermos transpor isto, Paulo, por exemplo, para uma questão de relacional, um casamento, uma relação que eu quero ser séria, se eu não estiver lá de facto, em full power, a investir como estou no emprego ou como estou a treinar, não vai acontecer nada. Isto é igual em todas as áreas da vida. E vou brincar só para partilhar aqui um bocadinho com a Lígia e se calhar também lhe dar um bocadinho de confiança naquilo que é o seu estado atual. Há 23 anos, quando eu disse às minhas amigas que ia para a Psicologia do Desporto, elas perguntaram-me se eu estava maluca, porque eu deitar um curso de Psicologia pela janela fora. E em boa verdade, eu arrisquei uma área que era completamente nova. Sou das pessoas que mais investiu, ou seja, provavelmente sou das pessoas que mais investiu a 100%, se não a pessoa que da minha geração investiu a 100% nesta área. E em nada me arrependo, mas na altura eu não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. Eu só sabia que queria fazer bem e queria fazer o máximo que eu pudesse. Ponto final, parágrafo. Claro. E isto faz com que, hoje em dia, garantidamente seja das pessoas, ou a pessoa que em Portugal mais experiência de terreno tem, Paulo. Mas na altura eu só queria fazer bem e aprender, como o Paulo estava a dizer e bem, quando apanhava um professor bom ou um treinador engraçado, eu queria absorver o máximo de informação, queria dar o máximo de mim para que as coisas corressem bem. E de facto foi isto que fez com que eu hoje em dia tenha a carreira que tenho, tenha a exposição que tenho. Eu costumo dizer a brincar, Paulo, eu não estou nem melhor, nem pior que os meus colegas, nem mais inteligente, nada disto. Eu estou mais determinada. Claro. Exatamente. Mais determinada, mais dedicada. Isso aliás, isso é engraçado que em todas as áreas acaba por ser sempre isso, não é? Quem acaba por realmente ter mais sucesso é aquela pessoa que está disposto ou quer tanto ser bom ou fazer bem como respirar. É um bocadinho esta questão que de dedicação está sempre ligada inevitavelmente a sucesso, seja ele em qual área for. A Ana Almeida aqui aproveitou para fazer aqui um comentário. Talvez seja uma pergunta complicada, tendo em conta que é muito individual. Mas como é que se sabe o que é melhor para mim, tendo em conta que somos todos diferentes? Ou seja, qual é o melhor balanço da nutrição, desporto, tendo em conta tudo o que é demais também não é benéfico. Ela quer saber qual o ponto de equilíbrio para que eu me sinta bem e para que seja o melhor não sei, de mim. Não sei se é para o Paulo, se é para mim. Boa pergunta também. E pois, está um bocadinho, está ali num campo tão cinzento que eu nem sei se devem responder, ou se calhar eu posso dar aqui uma noção, não é? Acima de tudo, voltamos aqui um bocadinho àquilo que nós tínhamos falado, Paulo, já, Ana, que é, acima de tudo, nós temos que nos preocupar por sermos orientados por profissionais que sejam de facto bons e focados naquilo que estão a fazer. E eu não me importo de trabalhar com uma pessoa com menos experiência. Gosto de trabalhar com pessoas quando eu lhes digo assim: olha, então e se for assim? E a pessoa olha para mim e diz-me assim: ai, não sei, mas vou ler, vou à procura. Ou seja, não tem que ser necessariamente o supra-sumo. Tem é que ter a assertividade, a segurança e a confiança necessária para olhar para mim e dizer: eu ainda não sei, vou à procura. E, portanto, este balanço que a Ana está a falar sobre
esta questão do exercício Certo. físico e da nutrição, eu diria, Ana, que estamos a falar, acima de tudo, num estilo de vida, que não é uma coisa que deve pensar para os próximos 3 meses, é uma coisa que deve Certo. pensar para a sua vida e que deve tentar integrar como a forma como quer vivenciar o seu dia-a-dia, não é? E, portanto, isso é perfeitamente fundamental, está bem? Certo. Eu acho que até iria mais longe do que a Ana estava a dizer também. Eu acho que em vez de pensar para a vida na realidade, o que a Ana quer dizer é não pensar de todo, porque é assumir que, como faz sentir bem, assumir que é um hábito a partir de X momento. E acho que era isto que, se calhar me permite, eu ia complementar, era um bocadinho a necessidade. A pergunta da Ana acaba por representar muito de muita população, que é a necessidade de controlar as coisas. Eu quero controlar a partir de quando é que, até onde é que é o meu equilíbrio, né? E há certo tipo de coisas que as coisas atingem o seu equilíbrio normal à medida que as pessoas vão vivendo a sua vida. Há um tema aqui engraçado, e corrija-me se eu estiver errado. O grande problema é que nós temos que ter noção que vendem-nos aquilo que nós queremos ouvir. Imaginem, na sua área. Não, daqui a 6 meses já está tudo ali com uma tablete de chocolate e por aí fora. Programa, exatamente. Programa de nutrição já daqui a 2 meses, perdemos. Não pode ser, não é? Ou seja, quando nós temos um profissional que senta à nossa frente e nos diz assim, bem, isto vai demorar uns meses ou um aninho ou coisa do género para atingir, normalmente é um profissional mais sério. Porque na realidade tem noção de que estamos a mudar projetos de vida, estilos de vida, criar novos hábitos, vai ter que haver frustração, vai ter que haver adaptação e, portanto, é impossível que seja de um dia para o outro. Impossível. E, portanto, a questão da nutrição que nós estávamos a falar é encontrar uma coisa que funcione connosco, mas é a longo prazo, não é 2 meses agora, fecha a boca durante 2 meses e depois isto fica... Não é assim que funciona, não é? E, portanto, de facto, nós temos que tentar encontrar o equilíbrio acima de tudo. Quando nós estamos bem assessorados pelos profissionais certos, é mais fácil de fazê-lo, não é? Ou seja, porque, de facto... Normalmente são pessoas que não estão preocupadas em ter resultados, mas estão preocupadas em estar focados no processo. Sim. E ajudar. Claro. Aproveito agora também um bocadinho essa deixa, só para a última pergunta, então, da Carolina. Também acho que fez uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Portanto, todos temos sonhos, ambições, mas também limitações, períodos de dificuldade, etc. Como é que eu percebo se devo recorrer à ajuda da ajuda à psicologia? Quando é que eu percebo que se devo recorrer à psicologia como ajuda? Que indicadores, sinais devo estar atenta de forma proativa, né? Como ela então, Carolina, no sentido de ser proativa em vez de reativa? Se nós encararmos o processo de psicologia como um processo de desenvolvimento pessoal, é para ir ontem. Não tem que ter um problema para descobrir. Tipo, deixa eu ver como é que eu funciono, porque é que eu hei de ir quando surgir um indicador que as coisas não estão bem, não é? Agora, também há aqui um tema que é, há muitas pessoas na área da psicologia que estão muito virados para a área clínica, ou demasiado clínica e patológica, ou seja, vocês vão lá e fazem uma pergunta, vão perceber como é que estão, e a pessoa diz está tudo ótimo, pode ir embora, ok? E, portanto, o tema aqui é, de facto, procurar profissionais que vos ajudem a fazer um ensaio sobre o que é que pode ser ou não este tipo de evolução. Só se calhar para dar aqui um exemplo, Paulo, aqui há uns tempos atrás fui fazer uma palestra que eu já dei muito contacto com palestras, mas hoje em dia vou só por brincadeira a alguns contextos. E estava num conjunto de, não sei, tinha para aí umas 20 a 30 pessoas de empresas à minha frente, estava a falar sobre isto, das questões da nutrição, do exercício, da questão da curiosidade de, peguem vocês e vão durante 6 meses trabalhar como psicólogo para perceberem quem é que são, o que é que mexe convosco, não esperem ter um problema, vão, não é? E, volta ou não volta, comecei a ter as pessoas todas a mexerem-se na cadeira a dizer, pois, mas sabe que isso é muito caro e não é difícil, os psicólogos são caros e por aí fora. E eu às tantas comecei a ouvir aquilo e fiz um exercício com eles que foi assim. Então, façam-me lá o favor de colocar o telemóvel à frente, em cima da mesa. Todos eles puseram o telemóvel em cima da mesa. E olhei para eles e disse assim, pois olha, então em 2020,
se a preocupação não for mudar de equipamento de telemóvel para o último modelo, conseguem garantidamente ter aí logo 12 sessões ou 15 sessões com psicólogo. Portanto, tem muito a ver com as nossas prioridades na vida, não é? Se eu estou preocupado em ter o último iPad, em ter o último gadget, em ter o último carro, em ter o último qualquer coisa, em vez de investir em mim num processo diferente, quero ir fazer uma viagem não sei aonde. Se calhar neste ano não faço. Pego no dinheiro da viagem e vou fazer uma viagem dentro, não é? E, portanto, com o profissional certo, em boa verdade, eu acho que é um processo muito bonito, Paulo, de descoberta de quem é que eu sou e que recursos é que eu tenho e porque é que as coisas correm assim, como é que eu posso fazer diferente. É, de facto, um processo mesmo muito, muito bonito para as pessoas de crescimento e, uma vez mais, para nós que estamos do lado de cá a assistir, é um privilégio enorme. Acho que não podíamos ter acabado de melhor maneira. Muito obrigado mesmo, Ana. Realmente as suas dicas acabam por ser preciosas e acho que é o takeaway de hoje. Acho que é para levar para casa e realmente escrever e manter lá pertinho de nós. Dormir hoje na mesinha cabeceira é exatamente. O investimento no ser e em vez de ter. Acho que é o grande chavão realmente a levar desta conversa agora no final foi exatamente isto. Mas, Ana, muito obrigado mesmo por toda a sua disponibilidade, por ter-se disponibilizado para estar aqui à conversa comigo e com os meus atletas, resolver as suas dúvidas e as suas necessidades. Carolina agradece todas as respostas e com certeza todos os atletas que estão aqui a avaliar e a assistir à nossa live agradecem. E eu, inclusive, mais do que ninguém, sei o quanto a Ana é tão ocupada, mas mesmo assim consegui desviá-la para aqui uma hora da noite destas, mas enfim, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite. Espero que volte mais vezes, sinceramente. Acho que se tiver interesse, está sempre convidada, obrigado, seja Paulo, para treinar, seja para vir falar, o que quiser. Beijinho, beijinho. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijinho. Bom, maltinha. Bem, que live. Olha, eu sinto-me capaz de conquistar está o mundo, né? Eu adoro este tipo de lives porque realmente é um bocadinho isto que... Aliás, esta é a grande especialidade da Ana, não é? Portanto, a otimização de resultados, está bem? Para quem ainda não entendeu, a Ana já trabalhou no contexto clínico, mas atualmente está muito mais dedicada no contexto de otimização de resultados, seja a nível empresarial ou seja a nível desportivo. E pronto, era isto. Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo, todos os atletas. Muito obrigado mesmo. Espero que continuem a ter um ótimo fim de semana. Espero que descansem. Amanhã voltamos aos nossos treinos, está bem? Portanto, segunda-feira, 16 fit, portanto, 16 minutos de treino. Amanhã explico-vos como é que vai ser o treino, está bem? Porque é para não estar aqui a abrir já muita carta. Lembre-se que vamos ter os treinos simultaneamente no Instagram, o que significa que não precisam de se preocupar com nada. Encontramos aqui no campo de treino. Encontramos aqui no campo de treino e, portanto, para vocês não muda nada. Vamos estar apenas simultaneamente a transmitir daqui para o Instagram ao mesmo tempo, para que as pessoas lá em casa também se possam manter ativas e motivadas, está bem? Acho que é a nossa vez de dar, está bem? É a nossa vez de retribuir à vida, está bem? E, portanto, vamos fazer isso por eles também, que outrora já fomos nós. Eu sei que sim, muitos de vocês com certeza estavam no Instagram no último confinamento e olha, o Paulo vai começar a dar treinos. Aí pá, foi uma coisa que era o alento do dia, não era? Era a energia, o comprimido de energia do dia. Então vamos tentar ajudá-los, está bem? E é um bocadinho esse o nosso retribuir, tá? Bom, malta, muito obrigado por estarem aqui. Espero vos encontrar amanhã, 7 horas no campo de treino, ok? Equipados, prontinhos, seja a nível físico como a nível mental, prontinhos para treinar, está bem? Eu preciso de vocês lá inteiros. Tá, malta? Tchau, tchau, malta. Até amanhã.